Segue do ensino médio. Uma aula de história hoje com relação ao que nós já vimos na aula passada, que foi o fascismo. E hoje vamos falar um pouquinho de nazismo, tá bom? Que é a parte que vai falar da Alemanha. Na aula passada, bem como nós vimos, o fascismo ele é criado em 1919 por Benito Mussolini, tá? E ele carrega em si toda uma cadeia de ideias relacionadas à autoridade, a levar tudo ao pé da letra, sem democracia, anticomunista, né? Tudo isso aí ele levou em sua essência. Aí como nós vimos também, o Mussolini teve um apoio muito grande aí de grandes influências econômicas, como industriais, né? Industriais, banqueiros, tá? O pessoal da burguesia. Esses aqui foram essenciais, dando aquele apoio ao Mussolini para que o partido crescesse tanto que começasse a participar cada vez mais da vida política da Itália. Tanto é que os deputados fascistas começaram a se eleger em grande quantidade, né? E fora isso, a gente tem que entender que a década de 20, que estava começando, foi uma década muito transtornada para a economia de muitos países europeus. E, inclusive Itália, enfim, Alemanha, os países estavam meio que arrasados pelo conflito da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 e 1918. Então, visto tudo isso, né, o Mussolini ele acaba levando uma certa dose de esperança, de motivação para aquela sociedade arrasada e, digamos, sendo contra os comunistas, ele tinha o apoio dos burgueses, né? E dessa forma ele foi aos poucos angariando posições políticas. E que essa década de 20 ela foi boa para os Estados Unidos, mas não foi tão boa assim para os seus devedores, né? No caso aí os europeus, a América do Sul, enfim. E tanto é tanta incerteza que os partidos políticos da Itália estavam todos desfacelado. O Partido Socialista com o Partido Popular não se entendiam e o Partido Fascista que estava chegando era que tinha as ideias mais claras, né? Acabar com o comunismo, combater digamos, as greves, né? Combate às greves, combate ao comunismo, evitar que ocorresse uma nova revolução, assim como ocorreu na Rússia, né? Eles não queriam isso para o país deles. Então eles foram logo se tratando de fechar as suas fronteiras. Em 1922, o Mussolini chega a ser primeiro-ministro da Itália, né? Nós sabemos que a Itália é um reinado, uma monarquia parlamentarista, do qual o rei governa, mas não manda, o rei existe, mas não governa. Enfim, quem manda mesmo é o primeiro-ministro. E o Mussolini conseguiu tornar-se primeiro-ministro a partir da marcha sobre Roma. Ele pegou e fez uma greve muito grande, uma passeata com seus adeptos do fascismo, e marchou sobre Roma, e o rei Vítor Emanuel III ficou meio assustado com aquela marcha toda e resolveu que para acalmar um pouco os ânimos tinha que aceitar o Mussolini no governo. Ofereceu para ele o cargo de primeiro-ministro e o Mussolini passa a governar com unhas e dentes, digamos assim. Ele passa a governar de uma forma bem autoritária e ditatorial. Ele perseguiu, quer dizer, essa década foi essencial para que ocorresse isso. Tudo isso estava acontecendo na explosiva década de 20, na qual os Estados Unidos experimentavam seu chamado boom econômico, que vai ser quebrado em 1929 com a quebra mundial do capitalismo, quebra da Bolsa de Nova York, consequentemente a quebra dos capitais pelo mundo. Os investimentos estavam todos dilacerados, inclusive o investimento italiano. Pois foi nesse tempo também que as próprias ideias de fascismo também entenderam que também poderiam ser contra os liberais, né? O liberalismo não funcionava porque era fraco de acordo com as doutrinas fascistas. O liberalismo ele quebrou a Bolsa de 29, foi uma falha
Os liberais são aqueles que eu falei para vocês inúmeras vezes, são aqueles que exercem o seu direito econômico, mas sem interferência de nenhum governo, tá bom? E já que no fascismo ia haver sim a interferência do Estado. O Estado aqui era muito forte e o Estado ia interferir em todas as esferas da vida pública ou da vida privada. E isso agradava muito a burguesia desse tempo. Maravilha, então vamos lá. Na Alemanha estava acontecendo aí na década de 30, já após crise de 29, nessa década, começou a surgir o que nós chamamos de pequeno partido nacional alemão, né? Também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tem tudo isso aí na página 534, tá bom? Quem quiser estar acompanhando aí pelo livro, é uma leitura bem interessante, não é cansativa, você vai compreender o assunto à medida que a gente vai tentando esquematizar aqui para você visualizar melhor também. Na página 534 vai falar um pouco da ascensão do nazismo na Alemanha. O Hitler foi soldado na Primeira Guerra Mundial, ele lutou do lado da Áustria, ele era austríaco, viu gente? Então ele, na guerra, ele se machucou, ele se feriu, enfim, ele acabou ganhando algumas medalhas de valentia, bravura, umas condecorações, e ele vai morar em Viena após a guerra e vai trabalhar como espião secreto do governo, onde ele vai fiscalizar de perto onde estão as aglomerações, enfim, onde existem aglomerações, onde estão aquelas pessoas perigosas que devem ser combatidas, como por exemplo os comunistas, onde estão aquelas pessoas com ideias revolucionárias. Tudo isso o Adolf Hitler tinha que pesquisar, tinha que estar fiscalizando na condição da espionagem que ele fazia para o governo. Então, numa dessas reuniões do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, que o Adolf Hitler estava fiscalizando, ele sentiu uma vontade de pertencer àquele pequeno partido que estava falando sobre economia, dando esperança às pessoas, falando de uma nação poderosa, de uma nação forte, uma nação unida. E tudo isso mexeu um pouco com a cabeça do Adolf Hitler, que em vez de denunciar a reunião, ele acaba participando de mais reuniões e futuramente ele vem se tornar um dos secretários do partido. Ele vai discursar, o pessoal acaba gostando do discurso do Hitler, né? E ele aos poucos vai ganhando cada vez mais, conquistando cada vez mais respeito dentro do pequeno partido nazi, como era conhecido, chamado Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. O Adolf Hitler, ele sendo um dos secretários mais importantes, aos poucos ele vai chegando a uma condição de liderança, né? Ele vai sendo porta-voz do partido, ele vai pegando para ele uma responsabilidade de liderar, e o Adolf Hitler ele acaba se envolvendo num contexto muito, digamos assim, digamos que o partido nazi não estava muito conformado em ser apenas mais um partido. O partido nazista se envolveu em uma espécie de confusão, né? Eles tentaram dar um golpe para desarticular o governo alemão, desarticular a República de Weimar, a República Alemã. Eu chamo República de Weimar porque na cidade de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, eles transformaram a Alemanha em uma república, não ia mais ter nenhum Kaiser governando, agora ia ter um presidente. Então, na República de Weimar, eles tentaram dar um golpe de Estado e foram reprimidos, né? Os nazis foram todos presos, inclusive o Hitler, condenado a 5 anos de cadeia, ele acaba passando 8 meses, no qual ele, digamos assim, escreve seu livro, não vamos chamar de obra não, escreve o seu livro lá, enfim. O nome do livro dele era Mein Kampf, em alemão, Mein Kampf quer dizer minha luta, no qual ele coloca naquele livro um manual que todo seguidor do partido deveria ter, uma espécie de seta que indica como o comportamento deve ser do nazista e também
quais são as pessoas que devem ser combatidas. Aqui ele começou a falar do preconceito dele com relação a raças inferiores, no caso aqui os judeus, né? Aqui ele prega o seu antissemitismo, deixa eu colocar melhorzinho, antissemitismo. Quando falar em antissemitismo, pessoal, está falando contra os judeus, ou contrário, qualquer coisa que leve a crer judeus ou árabes também, pode entrar aqui no pacote. Antissemitismo, né? E ele, nesse livro aí, ele começa a pregar essas coisas. Ele vai a julgamento, o juiz acaba sendo solto e continua exercendo o seu papel dentro do partido. Só que dessa vez ele estava evitando golpes. Evitando golpes, o pequeno partido nazista ia crescendo cada vez mais com a força da burguesia, da mesma forma que os italianos. A única diferença é que eles eram muito mais racistas e seguidores de doutrinas, como por exemplo, os arianos são raça superior. É uma doutrina pseudocientífica, não tem nenhuma comprovação de nada disso. Então o Hitler ele acaba lançando mão dessas doutrinas, né? Ele acaba criando o símbolo da suástica, que ele vai utilizar dentro do símbolo, na bandeira do nazismo, enfim. Eles acabam, digamos assim, tentando mais uma vez chegar ao governo da Alemanha. Só que dessa vez teria que ser por eleições diretas. O partido nazista ele foi mais forte na questão da crítica ao liberalismo, porque ele já era recém-saído de uma década de 20. E essa crítica ela abriu muitos olhos da burguesia alemã, fazendo com que cada vez mais industriais e banqueiros investissem pesado nesse partido que cresceu e aprendeu a se proteger, enfim, criou um grupo paramilitar chamada Polícia Secreta, a SS, né, a proteger os membros do partido, enfim. Nas eleições que o Hitler concorreu, ele não estava concorrendo a presidente, como a gente poderia imaginar, porque a República de Weimar, o presidente, ele vai, digamos, tem o tempo dele ser escolhido, né? Mas não era o caso aí. A eleição, na verdade, era para primeiro-ministro. O Adolf Hitler acabou se candidatando. De um lado estava ele, aqui doido para ganhar a eleição, do outro lado estava o seu concorrente, um rapazinho chamado Franz Papen. Franz Papen, ele era o favorito, porque o partido era a maioria, né? Mas tinha muita gente ainda já aderindo às ideias hitlerianas, né? E o Adolf Hitler perdeu essa eleição. Ele perdeu a eleição e, para não ver o país pegar fogo, Franz Papen resolveu desistir. Ele abdicou, ele desistiu em favor do Hitler assumir o cargo de primeiro-ministro, para não ver o país sofrer uma guerra civil, porque o negócio estava pegando fogo, né? Então o presidente Hindenburg ele acaba aceitando o Hitler como seu primeiro-ministro, né? E aqui o Hitler começa a jogar na prática suas ideias, suas até então teorias, né? Ele acaba, digamos, praticando a caça aos comunistas em escala muito grande. Houve um atentado ao parlamento alemão e alguém colocou a culpa nos comunistas e o Hitler exigiu do governo maiores poderes dados em suas mãos. O governo assinou o documento dando a ele carta branca para ele atuar como ele quisesse em favor da nação, né? E ele passou a ter muitos poderes, além de ser o primeiro-ministro, ainda tinha esses poderes maiores ainda. Então, o Hindenburg ele adoece e morre. Com o falecimento do presidente, o Hitler assume o cargo de chanceler e presidente ao mesmo tempo. Agora ele é que mandava no governo alemão e ele foi que organizou agora o seu partido nazista, né? Que foi o mais próximo da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver ainda esse detalhe da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas colocam na cabeça aquela ideia de espaço vital, tem que ter uma expansão, espaço vital quer dizer sobrevivência a todo custo, nem que outras nações tenham que ser anexadas. Os nazistas tinham essa ideia de espaço vital. Aqui na página
1535, o Hitler começa a organizar a sua juventude hitlerista. Na imagem clássica, gosta muito de aparecer em prova, por sinal, viu, gente? Essa imagem clássica coloca aqui crianças judias, o povo judeu aqui, crianças judias, sendo ridicularizadas por crianças arianas, entre aspas, crianças alemãs. Ilustração de um dos livros antissemitas de Julius Streicher. Alunos alemães divertem-se ao expulsar da escola um grupo de crianças judias e seu professor. Caricaturados, a intenção do ato seria restaurar a ordem e a disciplina. E os judeus deveriam ser humilhados, expulsos do país. Enfim, aqui você pode perceber que é isso que ocorre nessa imagem. Não foi só assim, não foi só isso, não. Essa doutrina foi ensinada nas escolas, essa forma de ver o mundo que os nazistas pregavam foi ensinado nas escolas desde quando a criança começava a falar e a entoar os hinos. Ele já tinha que aprender que o grande Führer, né? O grande Führer era o cara mais importante a ser seguido, era o líder. E o líder era Adolf Hitler. Viu? Um fato interessante que aconteceu. Aqui nós temos aqui a imagem do Mussolini andando com Hitler em carro aberto, né? Um fato que aconteceu foi as Olimpíadas de Munique, no qual Adolf Hitler ele esperava que seus atletas vencessem os demais atletas, só que um americano acabou vencendo e ele teve que se ausentar do estádio, meio que irritado com a derrota de seus atletas, né? Achava que essa coisa de raça era uma coisa realmente que ele acreditava que seria superior aos demais povos, né? O Hitler começou a ensinar nas escolas exatamente isso, não que ele doutrinou as pessoas nas escolas dessa maneira. Tem alguns filmes interessantes que falam sobre essa perseguição judaica, né? Como, por exemplo, A Vida é Bela, A Lista de Schindler, tem A Onda, que fala também de como os nazistas se comportavam, né? E tem muitas outras, assim, que fazem parte da filmografia desse momento histórico. Na próxima aula a gente vai falar mais a respeito. A gente vai ver a difusão desse totalitarismo todo. Quando a gente falar em totalitarismo, está se referindo a nazismo, a fascismo, tudo isso aí. Todos são totalitários, tá bom? Todos têm essa tendência militarizada, racista, preconceituosa, Estado forte. Todos têm que viver para o Estado, morrer para o Estado, enfim. E isso deve ser ensinado nas escolas, e a imagem do líder, o culto ao líder, deve ser tratado em todas as partes de uma nação. Então é o seguinte, a gente vai parar agora por enquanto, a gente retorna na próxima aula com mais informações a respeito e com questões também, tá bom? Então tchau, boa tarde.